Hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Vamos a mais uma pergunta, professor, por o adolescente lá do Tempo Central, Samuel. E agora ele vai estar formulando aí mais uma pergunta pra gente. Pode falar, Samuel, pode, Senhor. Saúde a todos, capaz de Senhor. Amém. A minha pergunta é: como rebater o argumento ateu de que Deus é injusto por causa da existência do mal? Pergunta muito boa, parabéns, Samuel. O professor é com o senhor. Essa pergunta eu diria que é o argumento mais usado pelos ateus para tentar provar que Deus não existe, né? Verdade. A pergunta do Samuel, né? E é muito recorrente dos ateus, tá? E o argumento mais utilizado pelos ateus, isso de forma milenar, Sim. é o argumento de Epicuro, né? O desafio de Epicuro, né? O desafio de Epicuro diz o seguinte: se Deus existe e o mal existe, então ou Deus não é todo-poderoso, porque ele não teria poder de acabar o mal, Sim. ou se Deus existe e o mal existe, então Deus não seria todo amoroso, porque ele não teria amor suficiente para querer acabar com o mal. Tá? Então os ateus levantam esse argumento e pensam assim que, tipo, o cristianismo desabou. Tá? Sim. Então, a gente não tem como negar a existência de Deus apenas por esse desafio. Tá? Sim. Existem muitos argumentos, o argumento da moralidade, o argumento da sintonia fina, que muitos ateus têm dificuldade com esse argumento. O próprio Christopher Hitchens, antes de morrer, ele dizia: eu tenho dificuldade é a pedra no meu sapato, o desafio da sintonia fina. Existem o desafio da moralidade, outros argumentos que provam de maneira natural, na teologia natural, que Deus existe. Então ele diz assim, então, mas com esse desafio a existência de Deus foi para o ralo. Não. Se você observar o desafio de Epicuro, ele não ataca a existência de Deus, ele ataca os atributos de Deus. Sim. Então, mesmo que esses argumentos estivessem corretos, e não estão, diga-se de passagem, ainda que estivessem corretos, Deus existe e o ateísmo é falso. E eu posso provar. Por exemplo, o argumento é: se Deus existe e o mal existe, então Deus não seria todo-poderoso para acabar com o mal. Mas se Deus existe e o mal existe, e ainda que se Deus não fosse todo-poderoso para acabar com o mal, Deus existe e o ateísmo é falso. Se Deus existe e o mal existe, então Deus não seria todo amoroso para acabar com o mal. E ainda que isso fosse verdade, Deus existe e o ateísmo é falso. Só que o que a Bíblia revela? Que vivemos em um mundo caído. Sim. Tá? O mal não é uma substância, o mal não é criado. O mal, na verdade, é a ausência do bem. Sim. É como o frio é a ausência do calor. Se você pegar um carro com ferrugem, se você tirar a ferrugem do carro, você tem um carro melhor. Sim. Então, nessa analogia, o mal é a ferrugem. Mas se você tirar o carro, você não tem nada. Verdade. Então o mal não é uma coisa, não é uma substância, tá? Então, a Bíblia diz que vivemos em um mundo caído, cheio de mal mesmo, é verdade, cheio de mal, o mal está em todo lugar, tá? Mas a Bíblia diz que ao fim e ao cabo Deus vai estabelecer novos céus e nova terra, onde haverá justiça plena, alegria plena, e o mal e o pecado serão plenamente erradicados. Então esse desafio, apesar de ser um desafio escolhido a dedo e para tentar questionar a existência de Deus pela existência do mal, esse argumento não ataca a existência de Deus, ataca os atributos e falha nesse ataque. But hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go.